86, letra A. É para vocês associar a preposição destacada em relação a que elas estabelecem. Número 1. Batia de porta em porta. Batia de porta em porta. Vai ficar... Um momento. Batia de porta em porta. Ele batia de porta em porta, então é lugar. Após a refeição, tempo. 3. Conversar com o dono da casa, companhia. Ele está conversando com quem? Com o dono da casa. Então ele quer uma companhia. 4. Devemos doar em dobro para que o universo nos traga de volta triplicado. Finalidade. 5. Devemos doar em dobro. Modo. 6. Até que ele bateu na porta de João. Posse. Então ficou modo 5 em algarismo romano. Modo 5, posse 6, companhia 3, tempo 2, lugar 1, finalidade 4. Número 4. Número 4 agora contorne com um lápis vermelho as preposições que aparecem no trecho abaixo, retirando do texto o forasteiro. Quem flecha a porta de seu coração? O D, para circular com lápis vermelho. Seu coração circulo para. Um irmão nunca conhecerá a joia valiosa que estava prestes a receber. Vamos circular o A, a letra A. Quem abre seu coração para o amor, transforma-o em imenso tesouro. Vamos circular a palavra para e o em. Vamos testar. Assinale a opção que apresenta corretamente a relação do sentido das preposições em destaque das frases. Número 1. Coração humano, às vezes, fecha-se para não sofrer. É finalidade, ele está fechando para não sofrer. Fecha para não sofrer. Finalidade. Com solidariedade, o mundo pode mudar. Causa. Solidariedade, o mundo pode mudar. É uma causa. Até o fim da semana, faremos nossas tarefas. Tempo, até o fim da semana. Se é o fim da semana, tempo, você fala do tempo. A vida de uma pessoa deve ser valorizada. Posse. Uma pessoa deve ser valorizada. Posse. Então ficou a letra B. Letra B, finalidade, causa, tempo e posse. Número 2. As preposições são invariáveis e têm como junção ligar as palavras, estabelecendo assim uma relação de sentido entre elas. No primeiro balãozinho está escrito: não confunda cadeira de balanço com cadeira do balanço. E se eu colocar assim, não confunda a cadeira para balanço, muda? Vamos ver? Marque a alternativa em que a preposição destacada estabeleça a mesma relação que a preposição de na tirinha. Aqui. Letra A. Estou com os amigos. Não vai, não tem como colocar. Então, olha só, a letra C é que fica certinha nessa frase. Estudou muito para obter um bom resultado. Ele estudou muito para obter um bom resultado. Não confunda cadeira para balanço.
essa situação fica certíssima. Número 3. Marque a alternativa em que a preposição com estabeleça o mesmo tipo de relação. Olha, Chico, Maria tinha uma dúzia de goiabas. Ela comeu 10. Com o que Maria ficou? Com o que Maria ficou? Com uma baita de barriga. Dor de barriga. Com uma baita de dor de barriga. Aí ficou qual é a letra aí? A letra C. Arjar com suco está sobre a mesa. Então, a letra C. Vamos para a página 94, que é leitura e interpretação do texto. 94. Número 1. Responda o que se pede sobre o trecho transcrito. Letra A. A resposta fica: a expressão era uma vez, que inicia a história desse gênero e os seus encantados, como o ogro e o burro falante. B. No filme Shrek aparece também o Pinóquio e o Porquinho, personagens bastante conhecidos pela história Pinóquio e os Três Porquinhos. Letra C. Tanto Pinóquio como o Porquinho parecem viver outro tipo de história, já que, por terem sido desejados por uma tal de Lorde, e foram parar no pântano onde vive o ogro. Página 95, número 5, número 3, letra A. Por essa hipnose, responda: o filme reforça ou desconstrói as características que geralmente estão presentes nos contos de fada. Justifique sua resposta. Deconstrói, já que o herói, quem salva a princesa, é um ogro e não um príncipe, como ocorre em todos os contos de fadas. Só isso. Letra B. Os traços do personagem Shrek são crônicos. No início do trecho transcrito, ele ironiza a história da princesa, que aguarda seu verdadeiro amor. Provoca os homens que tentavam afugentá-lo e ignora o burro quando ele tenta ajudá-lo. Agora vamos para a página 96, número 4, onde eu pedi que vocês conversassem com os responsáveis de vocês para preencher o quadro abaixo com as conclusões de vocês. Mas eu vou falar aqui a diferença. Vou falar sobre só a diferença, depois eu falo sobre semelhança. Diferença. O herói é um ogro. O príncipe é o vilão. A princesa se transforma em uma ogra. O companheiro do herói é um burro. A princesa não é uma dama indefesa. Semelhança. Há uma princesa que precisa ser salva. Há um monstro assustador, que é o dragão. Há uma princesa enfeitiçada. Há uma princesa presa na torre. Página 97. Letra A. Reescreva a frase. Escreveu cerca de 200 contos infantis, retirando a parte destacada. A frase ficará assim: escreveu 200 contos infantis.
Vocês vão colocar a aspa, colocar o colchete junto com as reticências. E no final a mesma coisa. Aspa, colchete com as reticências, fecha o colchete e fecha aspas. Letra B. Com a retirada da expressão, o sentido da frase mudou. Explique. Sim, pois anteriormente a expressão cerca de dava a ideia de um número aproximado, e sem ela passou-se a ter uma ideia de um número exato. A expressão B. Com a retirada da expressão, o sentido da frase mudou. Explique. Sim, pois anteriormente a expressão cerca dava a ideia de um número aproximado. E assim ela passou a ser e a ter uma ideia de número exato. C. A expressão destacada faz a ligação de quais palavras? Cerca de liga o verbo escreveu com a expressão 200 contos infantis. Estabelece entre eles uma relação de proximidade. D. Seria possível considerar que a parte destacada estabeleça uma relação entre palavras na frase? Por quê? Sim, explicando que isso ocorre porque, sem a expressão destacada, muda-se o sentido da frase e passa a ser, ou a ter um número exato e não mais a ideia de aproximação. Letra E. O termo destacado está ligado em quais palavras na frase? Se tirássemos esse termo, a frase faria outro sentido. Lord Farquhar, ele soprou e assinou o pedido de despejo. A preposição de liga o termo pedido à palavra despejo. Sem a preposição, a frase perderia todo o sentido. Página 98. Para relembrar, a classe das palavras invariáveis, que serve para ligar palavras dentro da frase, estabelece relações entre elas, que são chamadas preposições. Preposição. Letra F. Agora que relembramos o que é preposição, elabore 3 frases usando preposições diferentes. Essa aqui é a resposta pessoal do aluno. Espero que vocês tenham feito. Número 2. Letra A. Os contos de fadas foram suavizados, apesar de ou a fim de. Certo? É a fim de. Letra B. A paródia, além de reconstruir um texto, pode desconstruí-lo. Letra E. É por meio de paródia que muitos textos são desconstruídos. D. A paródia é produzida em cima de outro texto, geralmente original, para, com a comicidade, criticar ou destacar algum tema específico. Página 99. Letra A. Eu não dormi em razão da história que me contaram. Letra B. Conversem acerca do problema. C. Quero jogar bola em lugar de patinar. Quero jogar bola em um lugar de patinar. D. Mantenha-se distante de livros ruins.
Página 100, número 4. Letra A. Por meio da leitura, conheci muitos mundos incríveis. B. Seu conhecimento foi construído à custa de muito empenho. C. Então, o pirata percebeu que estava sentado em cima de um grande tesouro. D. A princesa foi capaz de sentir a pequena ervilha debaixo de todos aqueles colchões. 5. Letra A. Leia algum livro em vez de ficar só jogando. B. Aprendi muito por meio de meus estudos. C. Você está a par de tudo o que foi ensinado? D. Nossa imaginação nos leva além de qualquer lugar conhecido. E. Passamos de ano à custa de muito estudo. F. Nós nos comunicamos a fim de ampliar nosso conhecimento. Página 100 de português. Acabou aqui. Página 85 do livro de Geografia, aula 11, correção. Número 1. A frase está incorreta. E visto que o estudo é direito essencial de toda criança no Brasil, sendo proibido qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos. 2. Sim, porque no mundo inteiro, incluindo o Brasil, existem famílias que vivem em situação de pobreza, a ponto de colocarem os próprios filhos para trabalhar, para que eles auxiliem no orçamento doméstico. 3. Organização das Nações Unidas, ONU. Tudo com letra maiúscula, tá? Direitos. Todas as crianças devem ser protegidas. Têm direito à alimentação, recreação e assistência médica. Precisam de amor e compreensão. Têm direito à educação, não podem trabalhar e devem ter proteção contra atos de discriminação. Página 87, número 1. Resposta. Brincando em um parque. 2. Vendendo água na rua. 3. Não, porque a criança da segunda imagem está exercendo um trabalho, o que não é apropriado à criança. 4. Não, porque geralmente as crianças que são obrigadas a trabalhar o fazem para auxiliar na renda familiar, que é muito baixa. 5. Porque, segundo a lei, pessoas com menos de 14 anos não podem trabalhar. Com menos de 14 anos não podem trabalhar, não se deve trabalhar, não poderiam deixar trabalhar, nenhum local. 1. Da página 89. Resposta. Porque por meio do trabalho são gerados diferentes produtos e serviços nas cidades e, com a remuneração recebida, pode-se comprar alimentos e outros itens essenciais à boa manutenção da vida. 2. Não. Uma parcela da população encontra-se desempregada. 3. A população desempregada acaba ficando sem condições de se manter, precisando da ajuda de outras pessoas ou buscando trabalhos informais. Página 90, número 1. Que setores da economia predominam nas cidades? Setor secundário, referente à indústria e à construção civil, e o setor terciário, referente ao comércio e aos serviços. Número 2, letra A. Em sua opinião, porque tantos indivíduos moram nas ruas
das grandes cidades. Eu vou dar para vocês a minha opinião, ok? A maioria dessas pessoas não tem um emprego que lhe permite arcar com as despesas de um imóvel. Número 6. Resposta. O investimento do governo em educação pública e gratuita estimula a diminuição da desigualdade social, o aumento da oferta de emprego e o acesso à saúde, e etc. Página 89. Número 1. Porque por meio do trabalho são gerados diferentes produtos e serviços nas cidades e, com a remuneração recebida, pode-se comprar alimentos e outros itens essenciais à boa manutenção da vida. 2. Não, uma parcela da população encontra-se desempregada. 3. A população desempregada acaba ficando sem condições de se manter, precisando da ajuda de outras pessoas ou buscando trabalhos informais. Página 90. Número 1. Setor secundário, referente à indústria e à construção civil. E o setor terciário é referente ao comércio e aos serviços. Letra A. Número 2, letra A. Seria a opinião de vocês, mas eu vou dar a minha opinião, aí vocês vejam bem se está de acordo com a de vocês. A maioria dessas pessoas não tem um emprego que lhe permita arcar com as despesas de um imóvel. B. Quais são as dificuldades encontradas em viver nas ruas? De fazer a higiene pessoal, de realizar as necessidades fisiológicas e de sobreviver a condições climáticas desfavoráveis. Página 91. Assinale a alternativa que não representa um tipo de trabalho que predomina em sua cidade. Vamos marcar a letra D. Para concluir, você estudou: as cidades estão em constante transformação. Os trabalhos urbanos mudam de acordo com o avanço da tecnologia e o surgimento das novas demandas. As crianças não devem trabalhar, devem dedicar o tempo a estudar, brincar e a se formar como cidadãos. Nem todos os habitantes nas cidades conseguem trabalho. Bom dia no coração de vocês, mais um dia. Amanhã estaremos de volta para a nossa aula. Estudem, tá bom? Tá bom, meus amorecos? Beijão. Fiquem com